Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Ricardo do Mr. Brown. Ele vai responder algumas perguntas pra gente, depois eu vou mostrar um pouco o ambiente, vou mostrar o que eu consumi aqui e mostrar pra vocês informações sobre a loja, onde fica, tudo. Pessoal, estamos aqui com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo excelente, e você? Tudo certo. Ricardo, conta pra gente aonde que surgiu o nome Mr. Brown. Então, eu trabalhava ainda eu prestava serviço para uma agência de publicidade, nem trabalhava com cozinha, absolutamente nada. Mas eu sempre tive vontade de um dia vir a ter um café ou qualquer coisa relacionada ao assunto. E daí, o engraçado foi por conta do primeiro doce que eu fiz. Eu falei assim, quando eu tiver esse meu estabelecimento, eu vou ter isso, isso, isso. E o primeiro isso foi o brownie, né? E aí, por conta não do nome, às vezes pode ter essa similaridade, mas mais pela cor, por ele ser de chocolate, ele ser marrom. Então o Brau veio por conta disso. O Brau é marrom em alemão. E aí o Mister, eu não sei te dizer por que eu enfiei um Mister. acho que combinou, sonoricamente na época fez sentido e aí acabou ficando Mr. Brown, né? Então foi esse, a origem do nome foi essa. Mas muito antes mesmo de eu entender que realmente um dia eu teria um negócio no ramo, na área. Perfeito. E Ricardo, onde que você aprendeu, onde você aprende, estuda até hoje a fazer seus doces, a fazer tua sobremesa, teus gelatos? Então, eu acho que eu sempre tive a curiosidade e a facilidade com doces. Eu não sei fazer nada salgado assim, não sei, tipo, se você falar para mim fazer arroz, eu posso até tentar, mas não vai fazer, porque eu não sei fazer. Feijão, arroz, essas paradas, não, por mais simples que sejam, para mim é muito difícil porque eu não sei. Mas doce sempre tive uma curiosidade e um interesse. Então, mas na época eu não... Era muito moleque, ainda nem cogitava, nem imaginava que... Acho que a gente nem... Putz, a gente tá falando isso lá na década de 80, porra, um tempão. Acho que a gente... Acho não, nós não tínhamos nem... Acho que ainda não tinha escolas ou cursos técnicos ou faculdades, nada disso. Só existiam fora, né? Então, mas não dava. Então foi bem na raça mesmo. Fui raçudo, fui começando teoricamente a brincar com isso, porque tinha curiosidade e vontade. E aí foi. E aí vieram alguns cursos, primeiro deles na área de chocolate, porque eu não sabia lidar com chocolate, aí eu fui buscar o conhecimento mais técnico, porque já tinha quebrado muita cabeça e não conseguia fazer com que ele desse certo sempre. Hora dava, hora não, hora acontecia, hora não acontecia. Então eu falei assim, não, então pera lá. E aí eu busquei essa informação com pessoas gabaritadas para me ensinar. E isso tem aí uns 15 anos, mais ou menos. De 12 a 15. Mas antes disso, todas as poucas coisas que eu fazia eram por conhecimento literário. Eu gosto muito de literatura no ramo, então gelato é uma coisa que eu estou aprendendo com literatura. Tenho um amigo em São Paulo que é mestre em gelateria, então a gente está até tentando entender se um dia consegue trazê-lo para cá para fazer uma imersão e tirar todas as dúvidas. Mas no muito é livro e estudando sempre, porque às vezes a gente acha que tá bom uma coisa, mas não tá. Você prova algo hoje que a gente faz, aí você vai para algum lugar, alguma história e prova algo que, não vou falar similar, mas que tenha as mesmas características, vamos dizer assim, uma torta de morango.
E aí você descobre que a torta de morango que você provou tem um chablau a mais que você desconhecia até então. E aí você volta e vai buscando e vai tentando entender. Então, estudando sempre, quebrando bastante a cara sempre e olhando para as pessoas certas para buscar conhecimento. Porque tem muita gente que não vale a pena. A maioria das pessoas da área de culinária que você vê por aí só querem saber de oba-oba, evibara e fom-fom. Gente séria mesmo, tem, lógico que tem. Mas acho que de uma grande maioria, a minoria é gente séria. Ricardo, e quando que você pensou assim, eu quero viver disso agora, eu quero viver da cozinha, da parte dos doces, não quero mais trabalhar com marketing, quero trabalhar com doce? Por isso. Foi junto com o trabalho que eu fazia, porque eu trabalhava em São Paulo por uma empresa de produção, eu era produtor. E eu deixei o trabalho em São Paulo para vir para o interior, para ficar um ano para finalizar o meu mestrado. Eu fiz desenho industrial, eu fiz o mestrado em programação visual e era em Bauru. Só que o trabalho em São Paulo me tomava muito tempo, eu já tinha iniciado o mestrado, e eu estava há 6 meses do final do mestrado e eu só tinha mais 6 meses de prorrogação para poder entregar o meu trabalho e estava muito cru. Aí eu pedi demissão, vim para cá, fiquei acampado na casa dos meus pais, sem trabalhar, só estudando para recuperar nesses 6 meses o tempo que tinha passado e pedi mais 6 meses de prorrogação para poder concluir o meu trabalho. E aí eu falei assim, bom, eu já estou aqui mesmo, vou ficar por aqui. Fui trabalhar para uma agência de publicidade para fazer produção. E no final do ano, para fazer um agrado, para falar um muito obrigado para as pessoas que trabalhavam comigo, que eu era o cara que, por exemplo, assim, a gente precisa fazer uma campanha, preciso, sei lá, preciso de uma jiboia de 4 metros de comprimento. Eu era o cara que é responsável por procurar tudo isso. Então, às vezes você conseguia na faixa, às vezes você conseguia emprestado, um amigo de um amigo tinha um amigo que tinha, e aí por aí. E para agradecer essa galera, eu comecei a fazer brownie. E aí veio. Eu falei assim, cara, parece que eu estou gostando dessa história, né? Não que eu desgostasse do que eu fazia, pelo contrário. Mas começou a ficar mais interessante. E eu comecei a querer conhecer mais, comecei a buscar mais e chegou um momento que eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar desta maneira, quero fazer desta maneira porque é a maneira que eu acho que vai dar certo para mim. E aí eu saí de um lado e comecei do outro. E aí veio. Ricardo, e hoje na profissão que você está seguindo aí, o que mais te deixa feliz, que te realiza, que te motiva a continuar? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma amiga em São Paulo que é a Simone, que foi a pessoa responsável por me iniciar no chocolate. Ela falava sempre assim que a gente precisa encontrar o nosso Ikigai, que é aquilo que te motiva a sair de casa de manhã. É o seu combustível, é o seu start, né? É o que você fala assim, é isso. E hoje eu vejo que o é isso, bora lá, ver as pessoas que aqui vêm, que senta numa dessas mesas, pode comer um arroz doce. E esse arroz doce tem um significado muito importante para ela. Ou remete ao arroz doce que alguém fazia, ou aquilo é o arroz doce mais incrível que ela já comeu, ou é o arroz doce que ela queria comer um dia em algum lugar, enfim. É justamente essa sensação de prazer que você causa nas pessoas pelo aquilo que você faz. Eu acho que não tem gratificação maior para alguém que trabalha com alimentação, com comida, ver as pessoas comerem aquilo que você fez e elas ficarem satisfeitas. Às vezes a gente está aqui ou alguém senta, sabe, pôr alguma coisa na boca e fazer assim, é isso. Essa resposta, que pode ser ou não verbalizada,
que pode ser ou não direcionado a você depois, mas que você entende que a pessoa realmente curtiu, para ela foi uma delícia, e é isso. Eu acho que esse é o meu Ikigai. Ricardo, quem estiver interessado aqui de experimentar teu doce, experimentar o brownie, onde que te encontra? Então, Matias, nós estamos em São José do Rio Preto, na rua Siqueira Campos, esquina com a Maximiliano Mendes, na Santa Cruz. A gente atende de quarta a sábado, por enquanto, das 10 da manhã até as 18 horas, de quarta a sábado. A gente não fecha para almoço, por enquanto não atendemos no domingo, nem na segunda, nem na terça. O ambiente conta com decorações extremamente autênticas, originais, assim como os pratos e os doces que o Ricardo faz pra gente aqui no Mr. Brown.